Neste programa focamos a nossa atenção no ZX Spectrum, mítica peça de hardware, e em alguns seus jogos que eram lidos através de uma cassete. Bem-vindos, este é o Retro Gamers. Sendo eu português e gamer, os anos 80 são sinónimos quase obrigatórios de ter um ZX Spectrum em casa. E o que é que seria de nós um programa de retro gaming se não focássemos a nossa atenção nesta peça de hardware que tanta boa disposição ofereceu às nossas salas de estar? Vamos viajar até Cantanhede, ao Museu Load ZX Spectrum, onde falámos com o seu curador, João Ramos. Em estúdio, Sérgio Magno, diretor da Exame Informática, e que nos vem brindar com o seu conhecimento de Spectrum. Mas não é tudo. Vamos estar à conversa com João Mateus, um dos nossos comentadores do painel residente, que é um colecionador e, acima de tudo, um jogador também de Spectrum. João, como é que estamos? Bem disposto? Bom, exato, acima de tudo, eu sou um gamer, antes de colecionador, sou jogador, não é? Mas tendo eu crescido no seio de uma família de colecionadores, herdei o bichinho, não é? Era difícil escapar do Spectrum. Sim, não dava. O que é que tu achas de... Pá, dentro da biblioteca do Spectrum nós temos vários jogos icónicos, não é? Aqueles jogos que tu olhas... Pá, eu diria, lançava já assim o Dizzy como aquele jogo, a mascote, digamos assim... É assim, em retrospectiva, possivelmente para quem viveu o Spectrum na altura, eu diria que talvez um Chucky Egg ou um Manic Miner sejam aqueles que foram mais marcantes, mas no que toca... digamos, a longevidade em termos de legado, Dizzy, eu diria mesmo que é a mascote não oficial do Spectrum, não é? Dizzy sai em 87, eu considero que sim. Para teres uma noção, sou de 87 até 92, mais ou menos, os 5 primeiros anos, o Dizzy teve qualquer coisa como 15 jogos, não é? E sim, outras plataformas, outros computadores de 8 bits, 16 bits, consolas também. Aliás, o Dizzy, quando apareceu, tinha aquela situação do ovo rodar. Sim, exatamente. Que para nós, hoje em dia, olhamos para aquilo, um ovo roda, claro. Mas na altura era inacreditável, era uma tecnologia de ponta, não é? Ou seja, todos os jogos que saíam, a maior parte deles era para nos levar para mundos fictícios. Sim. Como, por exemplo, o Paradise Café. O Paradise Café. O Paradise Café é, como eu gosto de dizer, um jogo para golosos, não é? Devido à sua temática e devido às atividades que nós podemos fazer dentro do jogo, não é? Basicamente nós somos um criminoso, chamemos assim, onde podemos assaltar senhoras de idade, podemos tomar estupefacientes, visitar um clube noturno que oferece uma degustação mais carnal, digamos assim, não é? Mas é possível que seja o jogo mais marcante na história dos videojogos nacionais? Sim. Eu penso que sim. Porque aliás, na altura em que sai, estamos a acabar de viver a primeira década depois do 25 de Abril. Exato. Ou seja, aquilo vem chocar. Se um videojogo violento, com sexualidade, ainda hoje choca, imagina em 85. Não, e nós não podemos olhar para o Paradise Café com as nossas lentes de 2020, temos de nos contextualizar, e para a altura é assim, o que nós tínhamos em termos de videojogos, eu vou utilizar o termo bonecada, não é? Tínhamos bonecos, não é? E ali temos realmente um conteúdo muito mais gráfico, não é? Exatamente. E eu acho que é um GTA antes do GTA. Eu tenho de concordar um pouco com isso. Este jogo viu a luz do dia no ano de 1985, assinado pelo Da Mata. Mas, na realidade, ninguém sabe bem quem programou o jogo. E este é um dos factos que criou um incrível misticismo à volta de Paradise Café. No jogo, somos um personagem com o objetivo de passear pela cidade enquanto tenta arranjar companhia. Se é que me entendem. Como tal, para qualquer tipo de luxo é preciso dinheiro. E quando não tens dinheiro para pagar pelo serviço que acabaste de usufruir, aparece o Reinaldo. Depois da famosa frase, este não quer pagar. Esta expressão nasceu de um rumor da altura que incluía um jogador do Benfica e uma cantora portuguesa conhecida. O jogo gira todo à volta disto. É bem básico e repetitivo, mas por abordar um tema polémico e pelo facto de ninguém saber quem o fez, tornou-o num dos jogos portugueses mais famosos de sempre. E ainda hoje se tenta descobrir quem criou o Paradise Café. Se alguém souber quem foi o criador, avise-nos, queremos que ele venha ao Retro Gamers. Aliás, aqueles gráficos, nada em comparação, por exemplo, com o Robocop, que na altura, quando sai, parte tudo a nível de imagem. O Robocop é um jogo importante, porque
é um jogo que quase que marca uma geração dentro de uma geração, porque é um jogo para 128k, não é? E, pronto, obviamente baseado no filme, do Robocop, não é? E em termos gráficos é um jogo que puxa muito pelo hardware do Spectrum. Porque, principalmente quando falamos de personagens, são um Indiana Jones ou assim. Eram os bonequitos, os quadraditos. Exato, eram pixels. Ali não, ali é mesmo o Robocop. Em termos de animação, jogabilidade... Isso mudou tudo. Mas olha, já que estamos a falar em jogos, e que tal irmos até Cantanhede ao primeiro museu no mundo inteiramente dedicado ao Spectrum? É verdade, não precisamos sair de Portugal para poder visitar um dos museus mais importantes no que toca a retro gaming. Venham daí a conhecer este ponto de visita obrigatório. Vamos agora aqui passar este túnel do tempo, entrar aqui numa sala típica portuguesa. Ô João, olha, mostra aí à malta como é que se punha o Spectrum a trabalhar e como é que era jogar nos anos 80 neste tipo de sala com o Menino da Lágrima, que é uma referência, eu ouvia. Epá, isto depende muito primeiro da sorte, se isto ia correr bem ou não, porque muitas vezes a gente tentava e depois tinha de voltar a tentar mais algumas vezes. Epá, mas há aqui um conjunto de objetos que nós precisamos para compreender um Spectrum. Bem, primeiro, um jogo, a cassete. Mas depois um lápis. Isto porque a maior parte das pessoas nem sabia que o Spectrum funcionava como uma cassete de áudio normal, como... Sim, e isso foi uma das coisas que tornou acessível, barato. Foi precisamente o uso de um mídia tão acessível como a cassete, e que obviamente hoje em dia as novas gerações já não conhecem, mas que é um sistema de armazenamento, mais disquetes, como os CDs, DVDs, os cartuchos. Por isso é que a pirataria também era fácil copiar. Era fácil, isto até com um gravador com determinadas condições, um gravador duplo deck, como se chamava, conseguia-se copiar alguns jogos em algumas condições. Então quando pegávamos na cassete tínhamos aqui um gravador, não é? Temos um gravador, que é basicamente o reprodutor das cassetes. Podíamos ou não ter de rebobinar a cassete, que a malta brincava e fazia isso com o lapisinho, não sei o quê, mas claro que o gravador permite fazer tudo isso. Mas o primeiro aspecto distintivo do Spectrum era que nós tínhamos de colocar um comando para o jogo carregar. E esse comando, eu costumo fazer este exercício aqui muitas vezes, até com crianças e tudo, esse comando não é assim tão intuitivo, porque o teclado do Spectrum é muito particular, eu não sei se te lembras. O famoso load, aspas. Pronto, mas que o load não é feito com as teclas L ou AD. Portanto, o teclado do Spectrum, para ser mais barato, tem os comandos pré-definidos nas teclas. Portanto, neste caso é carregar no J, symbol Shift P, load, aspas, Enter. E isto diz ao computador para se colocar à escuta. A partir daí, faz-se play no gravador e normalmente este é o momento em que a gente vai lanchar, porque vamos ter de esperar 5 ou 10 minutos enquanto o jogo carrega e vamos rezar a todos os anjinhos para funcionar. Se não funcionar, este objeto faz magia. E isto era uma coisa que todos nós tínhamos em casa, porque o gravadorzinho tem aqui a possibilidade de nós inserirmos esta chave de fendas. Se não tivesse, a gente furava o gravador e afinando ali a cabeça de gravação, o que se chama alinhar o azimuth, consegue-se fazer com que o jogo tenha mais probabilidade de entrar. Então, diz-me uma coisa, isto era jogado numa televisão da sala, normalmente, e com uma biblioteca gigante que o Spectrum oferecia nesta altura. Obviamente que todos os teus amigos tinham cassetes, juntavam-se, trocavam, uns iam para a casa dos outros para poder jogar. Sim, o meu tio, quando vinha do Algarve, trazia-me sacadas de jogos, tudo pirataria naturalmente, e que nós pegávamos, íamos para a casa de um amigo e passávamos uma tardada a jogar. Não havia jogos em rede como hoje em dia. Mas na altura também não havia as leis da pirataria, logo não era considerado tão pirataria como é hoje, não é? Pois, a questão é, nós nem tínhamos bem noção, e mesmo para o consumidor, a pessoa que ia a uma loja e pagava 200 escudos para comprar, portanto €1 para comprar um jogo,
naturalmente a sensação que tem é que está a comprar uma coisa. Não sabia que estava a comprar uma coisa que era pirataria. A lei anti-pirataria para a parte de jogos só aparece em 91. Então vamos lá jogar um bocadinho. Como é que é? Pá, chega-te aí para o lado para te dar aqui uma malha. Sim, Epá, quando é que foi a última vez que estivemos assim tão juntinhos? já faz algum tempo já. Pá, este tipo de jogo, ou seja, estar assim numa mesa ou num sofá a jogar os dois, já é uma coisa que quase não fazemos na atualidade, não é? Opa, é assim, no caso do Spectrum é algo que eu não vivi isto muito tarde, porque o Spectrum foi lançado em uns 6 anos antes de eu nascer, mas o gosto para estes jogos é isto mesmo, estes gráficos, estas cores, só encontras isto no Spectrum. Mas uma coisa que me surpreende ainda bastante nestes jogos, por exemplo, neste jogo, é a quantidade de movimentos que tu tens com este personagem. Sim, e a jogabilidade em si também, mas só pelo aspecto do jogo, só pelos gráficos. Mesmo que não conheças, tu sabes que é um jogo do Spectrum. Sim, mesmo que não conheças o jogo, e mesmo que não tenhas vivido isto, é uma imagem de é marca. muito característico, sem dúvida. Outra coisa que eu estou a reparar é que há algumas coisas que nós vemos nos jogos hoje em dia que começaram aqui. Por exemplo, tu viste Sim. quando ele está parado muito tempo, ele começa a interagir, a dizer então, não estás a sem fazer dúvida. nada. E isto já é usado hoje em dia em alguns jogos, quando tu estás com o personagem muito tempo parada, eles começam a avisar-te, olha, Então, estás a jogar. como é que é? Pá, mas eu ainda não te consegui cortar, foi a cabeça. Ainda não, isto aqui há aqui um... Bem, é prática. Como é que é possível, mas essa vez só estás uma matriz na cabeça, velho. Como nós vimos agora aqui no museu, nós reparámos como é que se carregava um jogo na altura. Ou seja, a experiência que nós tínhamos naquela altura de carregar jogos era aquilo ou então os arcades. Sim. E há vários jogos que fazem uma passagem de uma arcade para a nossa casa, que é o caso do R-Type, que eu acho que é um exemplo perfeito disso. Sim, e é um jogo icónico, não só por ser um dos grandes ícones de arcade, mas possivelmente dos shooters mais revolucionários de sempre, não é? E é engraçado que o porte do R-Type no Spectrum, digamos que hoje em dia temos os remasters, não é? Ali é quase um demaster, porque é realmente uma versão muito inferior, mas eu acho que isso faz parte da característica do Spectrum, tem aquele charme muito próprio. E, por exemplo, se nós compararmos o R-Type, sei lá, num Commodore Amiga, ou numa Super Nintendo, ou mesmo a versão arcade original, não é? Podemos dizer qual é que é mais próxima da arcade, qual é que é mais fiel. O do Spectrum quase parece um jogo diferente, mas no sentido bom, ou seja, Mas que é o R-Type. Exatamente, sim. A cena nessa altura é que nós tínhamos muitos jogos que faziam as passagens para as nossas casas, digamos assim, Exato. nós víamos nas arcades. E depois, mais tarde, isso sempre acompanhou as gerações. Sim. No Super Nintendo, havia jogos que saíam para a Super Nintendo e para o Game Boy. Exato. E eles tinham de adaptar, de limitar, e o Spectrum é um exemplo disso, mas não só do R-Type, para carradas de jogos. Sim, os grandes clássicos de arcade passaram pelo Spectrum. Pá, eu acho incrível a construção que eles fizeram sobre o jogo, com a limitação tanto gráfica, mas acima de tudo, para mim, ainda mais impressionante, e que o R-Type para mim é um exemplo perfeito disso, é o som. O som do R-Type, mesmo limitado, pá, eu ouço aquilo e eu fico noutra galáxia. Está lá presente? Está lá presente. Eu acho espetacular. Voltamos então para Cantanhede, porque um museu destes em Portugal não surge do nada. João Diogo Ramos é o curador e mentor deste espaço. E estivemos à conversa com ele. Eu vendi a ideia, o sonho de isto devia ser a meca internacional para as pessoas que gostam de Spectrum. Eu já fiz eu fui às antigas instalações da Sinclair com muitos outros amigos ingleses que nos encontramos todos para visitar tudo isso e portanto fizemos uma espécie, quase uma peregrinação, brincando com a situação. Mas por que não fazê-la aqui, uma vez que até tivemos também muita coisa a acontecer em Portugal e na zona da Almada, com a Timex, em Lazarim, portanto, por que não fazê-lo em Portugal? E sendo eu de Cantanhede, e o que era mais cómodo para mim era fazê-lo de maneira a que fosse uma extensão da minha casa, portanto, eu quando quero jogar Spectrum venho ao museu. Eu gosto, obviamente, de vez em quando recordar um Pijama Dama, um Barbarian, jogos que eu gostava de jogar, não me considero crítico de jogos,
portanto não sou um estudioso dessa parte, mas reconheço a importância que tudo isso teve para o fenómeno. Para nós jogarmos em casa videojogos, tínhamos de ter uma forma de os jogar. E o primeiro computador na casa das pessoas, e em Portugal então ainda mais do que na maioria dos outros países, foi claramente o Spectrum. E portanto, depois porque foi o primeiro, as pessoas têm uma relação muito especial, como a gente tem se calhar com o nosso clube de futebol e tudo isso, e portanto há aqui uma relação muito apaixonada com o que nos proporcionou as primeiras vezes que pudemos ver uma espécie de uma caixa mágica a controlar a televisão. Ou seja, em vez de apenas vermos o que nos transmitiam os canais, podíamos nós escolher o que é que queríamos fazer neste objeto. Essa curiosidade humana de ir à descoberta fez com que muitos de nós ganhássemos o gosto pela informática, pela tecnologia, até seguíssemos carreiras, como é o meu caso, nessa área. Mas, portanto, a parte do acesso à biblioteca de jogos, a enorme biblioteca de jogos foi uma delas. A presença da Timex em Portugal terá contribuído, porque de certeza contribuiu para o computador ser mais barato do que se fosse completamente importado. E depois, claro, a visão que esteve por trás deste computador, de ser um computador de baixo custo, ligado a um objeto que a gente tinha em casa, que era a televisão, ligado a um gravador de cassetes, que gostes ou não, mas que também facilitava e promovia até um bocadinho até a pirataria. E depois o nosso cérebro a preencher aqueles vazios que faziam com que a gente visse o jogo no café, na máquina de arcade de videojogos e pensasse, eu quero jogar isto em casa. Depois víamos uns cartazes espetaculares, mas depois quando íamos a ver o jogo não era bem a mesma coisa. Mas isso não importava nada e ninguém se lembra disso. O que nos lembramos é da parte boa de que podíamos jogar, podíamos experimentar. Isto é um museu que nasce de baixo para cima, em que nós somos humildes o suficiente para reconhecer que hoje sabemos uma coisa, mas amanhã podemos perceber que está errada e vamos imediatamente corrigir e afinar a história. Eu genuinamente queria reconhecer o trabalho de empreendedorismo. Eu gosto muito de empreendedorismo e houve muita gente aqui que fez algo que não tinha sido feito. E portanto, eu acho que mesmo quando isso é feito e mesmo que não corra bem e são cometidos erros, e foram cometidos muitos erros também nesta história, mas é preciso homenagear e admirar quem fez, quem deu o exemplo. E, portanto, eu queria fazer isso. Depois, por outro lado, um título um bocadinho mais pessoal, era uma maneira de dizer obrigado. Obrigado a quem me proporcionou isto, porque as nossas famílias, para os que tiveram a sorte de ter um objeto destes, fizeram esforços. Se calhar abdicaram determinadas coisas para dar este objeto aos filhos. E, portanto, foi uma maneira de eu, se calhar, dizer também à minha família, indiretamente, dizer, olha, obrigado, valeu a pena. Isto contribuiu para eu hoje ser a pessoa que sou e ter a profissão que tenho, porque tive este objeto, porque vocês decidiram apostar em mim e apostar numa nova tendência que começava a aparecer na altura. Interessante aqui o João, não tu, o João do Museu de Cantanhede, isso é só Joões. O que é que, lembras do Spectrum? Obviamente tens algum jogo favorito, algum jogo que tu gostes mesmo de jogar? Sim, é assim, eu quando comecei a jogar, com 5 anos de idade, não é? Eu jogava jogos mais intuitivos, mais rápidos, mais casuais, ou seja, jogava alguns shooters, jogava jogos de luta, beat-em ups, etc. Depois, mais fáceis. Exato. Depois com o tempo o meu coração ficou agarrado aos RPGs, não é? No Spectrum não temos propriamente aquilo que consideramos RPGs nos dias de hoje, mas para a altura pode-se dizer que eram RPGs. Mais baseado em texto. Exatamente. O meu jogo preferido de Spectrum é o Camelot Warriors, da Dynamic Software, que é, pode-se dizer que era um RPG para a altura, é um jogo de fantasia, é um jogo que tem 3 curiosidades. A primeira é que a música do jogo é o Scarborough Fair, a música folk conhecida da Grã-Bretanha, só que o pitch e o tempo está mais alto. Para não parecer a mesma. Exato. O jogo teve um remake em 2007 para a Dreamcast, que é um homebrew, ou seja, foi um jogo caseiro, um jogo que tenha sido devido a um concurso E jogaste? na América. Não, confesso que não. Mas vi gameplay e está assim uma abordagem mais 16 bits, mas está bastante fiel, original. E por último, é um jogo que, não vou dar spoilers para quem não jogou o jogo, mas tem um dos finais mais épicos de sempre em qualquer videojogo. E vale a pena jogar. Mas é um jogo que capta muito esse feel da fantasia medieval, da magia. Dungeons & Dragons. Sim, também, sim. João, olha, muito obrigado por estás cá, tu vais voltar cá certamente. Sim. És um dos residentes também. Aqui em estúdio está Sérgio Magno, diretor da Exame Informática, com certeza uma pessoa que viveu de perto a realidade do Spectrum. Já eu, como nasci em 83, não vivi aquele impacto de ter um PC de casa que se ligasse a um leitor de cassetes. Olá, Sérgio. Olá. Como é que foi então a revolução dos anos 80 em que nós chegamos a casa e temos um computador que se liga a uma televisão e a um leitor de cassetes? De facto, foi fantástico, porque na altura não era só a questão de ligar-se facilmente às cassetes, também tinha a ver com o preço. Era um preço aceitável para o computador. Na altura já tinha computadores pessoais, mas eram montanhas de dinheiro, era só para grandes empresas, e com o GC Spectrum aquilo funcionava e era de facto, foi uma revolução fantástica. Não? Aliás, a ideia é um bocado do Sinclair, que para mim era um visionário. Foi, sim. Foi um visionário. Era, ok, vamos fazer este computador
e vamos pôr isto em casa de toda a gente. Aliás, há ali questões técnicas que se nota mesmo isso. Por exemplo, uma das maiores críticas que foi feitas na altura ao GC Spectrum, para quem se lembra, já foi há muito tempo, era a falta de uma saída de vídeo compósito para ligar a monitores. Ele estava tão convencido que aquilo era para o público doméstico que nem fez isso. Mas o engraçado é que a Placas tem essa tecnologia. Portanto, aliás, um dos modos que faz atualmente, para quem faz coleção, é adicionar uma saída, que era muito barato. Por acaso, o Timex feito em Portugal já tinha. Quando se fez o 2048, salvo erro, o nome daquele, já tinha essa saída. Portanto, ele apostou totalmente num computador para ter em casa. Era uma dupla, era mais barato, não tinha, apesar de ser uma peçazita, mas em larga escala seria uma poupança. Sim, não seria assim uma grande diferença. Eu acho que não foi por uma questão de preço. Foi mesmo porque isto não interessa para este público que o pretende e, portanto, desistiu. E ele é, de facto, visionário. Tão visionário que, se calhar, uma das razões que o Spectrum não progrediu foi porque chateava-se muito depressa das coisas e depois passou para... Ele tentou fazer, as pessoas muitas vezes não sabem, mas ele tentou fazer o primeiro ecrã plano do mundo. E, de facto, fez. Mas era com tecnologia de raios catódicos. Na altura, o LCD já existia e aquilo correu mal. A seguir tentou fazer um carrinho elétrico, também correu mal. E ele acabou por ter uma empresa e não pessoal, que era só ele. Até agora é uma empresa só dele, mais ninguém. E ele tem, aliás, o Sinclair tem uma data de coisas, tem relógios, tem patentes, nunca mais acaba. Calculadoras, que ficou bastante conhecido. Sim, aliás, ele começou por calculadoras e, se pensarmos bem, o GC Spectrum, as pessoas pensam que é o primeiro, na realidade não é, porque existiram 2 antes, o nome daquilo, salvo era Z82, porque existiu o Z80 e o Z81. O Z80 foi muito conhecido, sobretudo no Reino Unido, porque foi o primeiro computador abaixo das 100 libras, que era assim uma coisa fantástica. E ele utilizava peças, até o próprio processador do GC Spectrum, aquilo foi mais criado para outro tipo de máquinas do que propriamente para ser um processador geral. Aquilo era um microcontrolador, na realidade. E ele conseguiu aproveitar aquilo para fazer um computador. E achas que ele, na altura, ou seja, o aparecimento dos jogos, tanta gente a programar para aquilo, fez com que ganhasse o sucesso que claramente. Uma das maiores desvantagens daquilo é que era muito limitado. Já existiam máquinas na altura com muito mais potencialidades técnicas. Mas isso acabava por ser uma coisa interessante, porque tornava toda... Eu podia programar para aquilo com as mesmas capacidades de uma mega produtora de software. Porque o nível tecnológico daquilo era tão baixo, tão limitado, quem tivesse uma ideia gira, aquilo era a cores, é verdade, mas aquilo não tinha um sistema gráfico. Bem, mais ou menos a cor. Mais ou menos a cores. Aquilo eram 15 cores, que eram feitas com 7 cores base, mais 2 tons. Os pixels eram muito grandes, havia colisão de cores. Aquilo, na realidade, não era um sistema gráfico, era um sistema de texto. Certo. Colunas e linhas, básico e simples. E era tão simples, a memória era muito limitada também. O som daquilo era extremamente limitado, principalmente quando o grande concorrente era o Commodore 64, não sequer tinha um som muito melhor. E houve pessoas que conseguiram desenvolver ali umas técnicas para fazer até alguns sons engraçados, umas coisas, mas era do género, ou tens som, ou tens o boneco a mexer. As duas coisas ao mesmo tempo é que não tinha. mas houve coisas muito, muito engraçadas. Como é que isso entra na casa das pessoas e de repente um pai de família tem de comprar um daqueles computadores para o filho poder jogar? Eu acho que há aqui 2 questões históricas que acho que é importante contextualizar. Aquele em Portugal foi mais finais dos anos 80 do que início. O Spectrum, salvo erro, nasceu em 82, 83, mas aquele em Portugal foi muito finais dos anos 80 e até início dos anos 90. E acho que tem muito a ver com isso, porque já existiam computadores, as pessoas já tinham a noção, isto é o futuro, os meus filhos têm que entrar no futuro, mas é um futuro completamente, não é para mim, porque é demasiado caro. E quando o Spectrum chegou, já havia muita corrida dos computadores, já havia nessa altura jornais a falar de computadores, já havia revistas de tecnologia e de informática no mundo todo, já se falava, os computadores eram um tema do momento. Mas era um tema inacessível. E com o GC Spectrum, esta é a minha forma de entrar nesse universo. Eu acho que muita gente comprou muito nessa ótica. Claro que os miúdos acabaram a jogar, mas deram tudo menos aquilo que deviam. Não, mas houve coisas engraçadas e houve muita gente que hoje, nós na design informática de vez em quando encontramos pessoas que criaram empresas importantes e que startups de software começaram ali. E provavelmente se não tivesse sido isso, não tinham ido para aí. Ou seja, a facilidade que nós tínhamos para programar para aquilo fez com que, espera aí que eu consigo fazer isto e depois aprender outros códigos mais complicados para a frente. Era um código simples, havia muita literatura na altura, as pessoas partilhavam, era fácil. Um dos segredos de sucesso daquilo foi a pirataria.
porque aquilo não havia propriamente copyrights na altura, os direitos de autor já existiam, mas a pirataria não tem o peso negativo, não tinha o peso negativo que tem hoje. Eu recordo-me de chegar a algumas lojas ao pé da escola e que tínhamos aqueles mostradores rotativos com as cassetes do Marco Paulo e à direita um mostrador rotativo com cassetes para o GX Spectrum, sendo que muitas eram pirateadas. E que toda a gente pensava que estava a comprar cassetes a sério, que aquilo não... Muitas vezes, sim. Nem havia, se calhar, esse pensamento. Não havia esse conceito. Exato. As pessoas não tinham bem a noção do que era a sério e o que não é sério. As pessoas copiavam, partilhavam com os amigos. Quantas vezes para perder-se horas ali a afinar o gravador para ficar uma cópia perfeita. Era terrível, porque ele era tudo muito lento e as pessoas estavam para brincar, jogávamos à bola enquanto aquilo carregava o jogo, não é? Depois aquilo rebentava, ia deslanchar, esse tipo de coisas que aconteciam, mas isso tornava tudo ainda mais interessante, era o início, portanto era tudo muito, muito apelativo. Quando nós, na altura, vocês compravam os jogos, ou então, eu sei que copiavam os jogos, ou então havia rádios piratas mesmo para transmitir jogos. Havia rádios piratas, porque na altura as pessoas não têm meio noção, se calhar, do que era, como é que funcionava, mas o código era gravado numa cassete, portanto, como se grava som nas cassetes, para quem sequer sabe o que é uma cassete, que é outra discussão, e portanto, se uma rádio emitisse da mesma maneira que uma rádio pode emitir uma música, podia emitir um ruído esquisito, que era o software de programação. Sérgio, muito obrigado pela tua presença aqui, foi espetacular ter-te cá. E o ZX Spectrum não parou lá atrás no tempo. Há muitas novidades ainda nos dias de hoje. Vejam só. Para quem acha que o Spectrum é um equipamento morto, está bem enganado. Ainda hoje, em 2020, mais de 30 anos depois do seu nascimento, fazem-se jogos e não precisamos de ir para longe. Em terras lusas, ainda há bem pouco tempo, saiu o Restless André, criado por Jaime Grillo, criador de vários outros títulos para o Spectrum. Restless André é um típico jogo de arcade dos anos 80, onde tu és o André e podes nadar, conduzir, voar, etc. Um jogo feito para e a pensar nos fãs de Spectrum Old School. Mas isto é um fenómeno mundial. Se formos a ver numa perspectiva global, existe a Yandex Retro Games Battle, que todos os anos elege o melhor jogo retro do ano, que, por exemplo, o ano passado teve como vencedor Valley of Rains, um run and shoot bem rápido e com visuais incríveis para as capacidades do Spectrum. Outra grande novidade foi a criação do ZX Spectrum Next. Dado que a plataforma Spectrum ainda é bastante popular e ainda tem utilizadores a desenvolver novos jogos e aplicações para ela nos dias de hoje, o ZX Spectrum Next é um projeto muito importante, pois vem resolver os grandes problemas do hardware antigo, a eletrónica, capacitadores envelhecidos e o plástico velho que quebra muito facilmente. A solução passou por continuar a rodar software antigo, mas em hardware novo e com o objetivo de manter a total compatibilidade com o Spectrum 48, 128, mais 2 e mais 3, apesar dos componentes serem mais novos e mais potentes. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre o ZX Spectrum e espero que possam experienciar o que é jogar no software original em cassete ou mesmo no emulador. E por falar em emuladores, este é um tema polémico. Jogar a partir da original cassete ou jogar em qualquer plataforma através do emulador. Qual é hoje em dia a melhor opção? Fica já aqui a dica que iremos abordar este tema num futuro programa. Entretanto, deixem as vossas sugestões e ideias nas nossas redes sociais, nós queremos saber a vossa opinião. E já sabem, divirtam-se a jogar.